vai ter muito mais conhecimento empírico de como que o milho cresce, e o sol, e a chuva, e a quantidade de adubo, do que talvez alguém que estuda nos bancos da universidade. Mas há um conhecimento de como que o mundo de Deus funciona, que a gente aprende, ou apreende da observação e da experiência. Então todos nós temos algum tipo de conhecimento científico. Só que nós estamos vivendo num tempo onde a gente tem muito mais acesso à informação científica. E o celular na mão de vocês te dá acesso a um monte de informação científica que uma geração atrás nem sonhava em ter. Então a gente precisa trazer essa conversa para a igreja, nesse momento em que a gente tem mais contato com informação científica. Outro fato, muito provavelmente na tua igreja, muito mais jovens estão indo para a universidade. Nós vivemos aqui num eixo do estado de São Paulo que é muito próspero, é a fonte de conhecimento do Brasil, não sei se você sabe, mas 75% de todos os doutorados do Brasil saem desse eixo de 400 quilômetros que começa lá em São José dos Campos e vai até Ribeirão Preto. Esse é o corredor da ciência e tecnologia brasileira. Todas as universidades estaduais, públicas e privadas estão concentradas nesse eixo aqui, que vai de São José pela Washington Luiz e vai até Ribeirão. Gente, é muito conhecimento gerado no nosso país aqui. Tem muito mais gente indo para a faculdade. Numa geração atrás, talvez você tenha sido o primeiro da sua família a fazer um curso universitário. Agora, eu duvido, se você consultar na mocidade, na UPA da nossa igreja, quantos aqui querem ir para a universidade? Provavelmente todos vão levantar a mão. É uma realidade no nosso país. Então, a gente precisa ter uma visão e um pensamento sobre a ciência e o conhecimento muito mais bem estruturado dentro da igreja. Por isso eu quero trazer uma reflexão sobre esses dois pontos e duas analogias. Uma analogia de leitura e de sacerdócio. Mas deixa eu falar um pouquinho de onde eu venho. Então, eu sou um professor universitário, Universidade de São Paulo, sou membro da Igreja Presbiteriana Ebenezer, como falei, e nessa interação trabalho ou ministro na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O que isso significa? Que às vezes nós vamos apanhar dos dois lados, não é? Lá na universidade pública, eu sou um fundamentalista religioso, não é assim? E lá na igreja, nas nossas igrejas, eu sou um liberal que mexe com ciência, não é assim? Então, às vezes, a gente fica nesse meio do caminho entre fé e ciência, e se você é um cientista cristão ou trabalha nessa área, você também, às vezes, deve tomar umas burdoadas dos dois lados, assim como eu. Mas eu quero falar com você hoje no melhor do espírito de Efésios 4,16, onde todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, eu não venho aqui para trazer polêmicas, para falar de brigas ou grandes mitos da história da fé e da ciência, mas para falar na mesa da cozinha com amor, com a intenção de que o corpo de Cristo se edifique. Amém? Vou começar com uma estatística. Você sabia que 3 em cada 5 jovens abandonam a igreja, e alguns abandonam a fé, na transição para a vida universitária, ou quando completam aí dos seus 15 aos 20 anos de idade? Essa estatística é levantada pelo Barna. Barna é um instituto que faz pesquisa sobre a vida da igreja, lá nos Estados Unidos, mas a estatística americana não é muito diferente da nossa estatística brasileira, e, na verdade, ela pega toda a igreja ocidental. 3 em 5 jovens abandonam a igreja na transição para a vida universitária. Não sei quantos de vocês mais velhos como eu, tentem lembrar dos seus irmãos de mocidade de UMP, quantos estão na igreja até hoje? Talvez essa conta não seja muito diferente da tua experiência. Mas a pesquisa não quer só trazer estatística, ela quis descobrir por quê. Qual o motivo que esses jovens articulam para poder sair da igreja ou abandonar a fé? E se você quiser conhecer essa pesquisa em detalhe, eu deixo esse livro como recomendação, foi traduzido já em português, Geração Perdida. Ele é excelente para quem é líder de jovem, líder de adolescente, tio da UPA, presidente de mocidade. Eu fiz uma live na época da pandemia, tem 6 horas de live ali sobre esse livro, nesse QR Code, ou lá no YouTube você deve encontrar. Mas vale a pena ler esse livro. É dele que eu tiro essa informação. Porque o livro, a pesquisa, vai e pergunta por que é que os jovens, ou como é que os jovens articulam a saída deles da igreja nessa idade. Por que é que eles estão saindo? Dá uma olhada nas 6 razões. 6 razões que os jovens usam para deixar a igreja.
Lógico que a pesquisa não é assim. Por que você saiu da igreja? E ele fala, não, é uma leitura de uma mente coletiva, né? Ciências sociais fazem aqueles questionários super complexos e tentam entender as correlações da mente com a justificativa. Mas olha lá, 6 razões. Primeiro, a igreja é vista como super protetora. Fecha sua bolha, não prepara para o mundo que tem lá fora. E aí quando o jovem toma conhecimento do mundo, fala, mas aí o mundo nunca me falaram que era assim. Eu cresci nessa bolha super protetora da igreja, as portas fechadas, dentro de um plástico bolha. É uma reação muito difícil para um jovem ou adolescente descobrir que o mundo não é como ele foi dito a vida inteira que era. Segundo, a experiência da fé é superficial, ou a fé se reduz a vir à igreja, participar de uma programação, executar um ritual, e não se transforma numa fé sincera, enraizada no coração. É o vir à igreja e não o seguir a Cristo. Não é uma experiência superficial. Terceiro, o assunto da sexualidade é mal abordado na igreja. Quarto, problemas com a exclusividade do cristianismo. Por que só o cristianismo? Às vezes não é um ponto claro. Por que só Jesus salva? Mas e aqueles que vão em outras igrejas ou em outras religiões? E por que é que o meu amigo não pode ser aceito na minha igreja? Se ele tem que ser aceito por Cristo, esses problemas ontológicos do cristianismo. Quinto, a igreja é hostil com os que têm dúvidas. Dúvida não cabe aqui na igreja. Crente tem que ter certeza. Se ele tiver dúvida, está no lugar errado. Cuidado com o excesso de certeza, e isso é um problema para muitos jovens. A dúvida é necessária, é importante. O ambiente da fé tem que acomodar bem as dúvidas sinceras. E por último, a percepção de que a igreja é inimiga da ciência. Meus irmãos, eu creio que nós temos gente no corpo de Cristo sendo chamado para tratar de várias coisas e vários desafios, e talvez você seja chamado para tratar de uma das 5 ou 6 razões ali em cima. Eu fui chamado para colaborar com a última delas, para tentar mostrar para jovens na nossa igreja que a gente não precisa ter uma visão de que a igreja é inimiga da ciência. E se ela é utilizada como uma desculpa para a saída da igreja, a gente precisa entender por que é que os nossos jovens articulam isso intelectualmente a ponto de saírem da igreja por causa dessa percepção. Então é aí que eu quero trabalhar, tá bom? Mas todas as outras razões são muito bem-vindas e que Deus chame outras pessoas para trabalharem nas outras 5. Porque talvez na nossa igreja a gente tenha crescido ou cultivado um ambiente de conflito entre fé e ciência. Talvez na nossa experiência de fé, nós tenhamos desenvolvido uma mentalidade na qual fé e ciência estão necessariamente em duelo. Não sei como foi a experiência tua crescendo na igreja, ou se você se converteu depois de adulto, mas tente pensar, quando o assunto fé e ciência foi tratado dentro da igreja, qual era o formato da programação, ou a tônica da mensagem? Geralmente cai no formato de um debate, ou de uma discussão, onde um lado, por pressuposto, tem que vencer o outro. E às vezes o formato varia, mas eu trago lá o pastor, seminário, pós-graduação, prega todo domingo, teólogo de primeira, para dentro da igreja, e eu convido o aluno de biologia lá da universidade, para que o pastor aqui na igreja malhe ele aqui na frente, para que a fé vença sobre a ciência. Não é assim? Já viram isso? Na universidade é o oposto. Eu pego lá o catedrático de geologia, de física, e eu convido o seminarista lá, vem aqui debater a fé e a ciência dentro da universidade. E aí lá na universidade, desce a lenha no seminarista. Está vendo? A ciência venceu sobre a fé. Nós estamos acostumados a esse formato e talvez a gente tenha sido educado dessa forma. Lógico, talvez não de forma tão caricata assim, mas sempre tem lá no fundinho aquele cântico que fala que a fé tem que vencer a ciência, que tal coisa não explica Deus, e que tal coisa que Deus não existe, mas lá na universidade, aquelas coisas sutis que nos alimentam uma percepção de que fé e ciência são inimigas. Às vezes, elas parecem estar em guerra, do tipo, uma precisa eliminar a outra. E aí você vê movimentos ateístas de um lado, espiritualizados do outro, querendo eliminar o outro lado. Como que isso se dá na universidade, por exemplo? Livros inúmeros,
E recentemente, nos últimos 10 anos, a gente viu alguns livros falando Deus não existe, Deus está morto, Deus não vale a pena, coisas desse tipo. Mas também na igreja a gente fala, ó, ciência é coisa do diabo, mexe com isso não, isso vai enfraquecer a tua fé. Quando um aluno da classe da escola dominical levanta a mão e fala, pastor, eu estou pensando em ser biólogo, fala, Deus me livre, não vai por esse caminho, não é? E às vezes a gente toma essas iniciativas ou responde dessa forma, querendo eliminar o outro lado. Se não eliminar, talvez pensar que os dois lados estão em competição pela verdade. Eu não tenho que eliminar a fé e nem a ciência, mas quem tem razão sou eu. Quem tem razão é o meu lado e não o teu. Então a verdade está comigo, não está contigo. Será que essa é a única forma da gente se relacionar? Ou fé e ciência se relacionarem intelectual e institucionalmente? Meus irmãos, como eu falei no início, por um tempo em que muito mais gente da igreja vai para a universidade e tem contato com informação científica, por um tempo onde a informação científica está muito mais disponível nas nossas mãos, eu penso que a igreja trata muito pouco da interação entre fé e ciência. Mas a minha crítica não é que ela trata pouco apenas. É que quando ela trata do problema, ela erra o alvo. A igreja tem errado o alvo da interação entre fé e ciência. Ela mira no lugar errado. O que é mirar no lugar certo, então? Qual seria o alvo da interação entre fé e ciência? Na minha opinião, o alvo de uma boa interação entre fé e ciência, onde a igreja deve mirar, é uma boa teologia da ciência. O que você quer dizer com isso, Gustavo? Bom, vamos à nossa primeira analogia da noite. São 3 ilustrações que eu quero que você lembre quando for embora daqui. A primeira delas é de um iceberg. E eu vou usá-la para você entender qual que é o alvo certo de uma boa interação entre fé e ciência. Primeiro, todo mundo entende a analogia do iceberg? Flutuando no meio do mar, 30% dele aparece fora d'água, 70% dele está debaixo d'água. A grande massa do iceberg está escondida debaixo d'água. Na interação entre fé e ciência, aquilo que está fora d'água é o que eu estou chamando das polêmicas. É aquilo que a gente vê. Quando alguém fala, fé e ciência é aquele negócio lá, ó, é aquele assunto ali, ó, é aquele treco que é cabeludo e nos dá frio na espinha, que são as polêmicas que a gente enxerga. São as polêmicas que aparecem fora d'água. Quais são as polêmicas do nosso tempo da interação entre fé e ciência? Que talvez apareceram em pregações, escolas dominicais, ou debates na igreja ou na universidade. Todo mundo sabe. Geralmente, origem cosmológica, Big Bang, e origem biológica, teoria da evolução. São as palavras proibidas na igreja quando o assunto é fé e ciência, não é? Elas são as polêmicas fora d'água. E às vezes a gente acha que a interação entre fé e ciência se limita a esses 2 assuntos, ou a um deles até. Calma lá, tem muito mais coisa debaixo d'água. Tem muito mais coisa que você não enxerga quando a interação entre fé e ciência acontece. E na minha experiência, alguns dos jovens que articulam intelectualmente a sua saída na fé pela inimizade entre ciência e igreja, estão olhando para as polêmicas fora d'água. Porque é isso que eles veem, é isso que eles enxergam. Na minha opinião, o que mais importa está no fundo do iceberg. Os 70% que está ali sustentando aquilo tudo é o que a gente não vê. E eu creio que nós tenhamos que fazer um movimento de isca. Quem gosta de pescar? Joga a isca e puxa para baixo. Leva para as profundezas. Use a isca das polêmicas e das boas dúvidas. Dúvidas são importantes. Se surgir uma dúvida na escola dominical sobre teoria da evolução, sobre galáxia, cosmologia, use essas iscas de dúvidas, mas leva o jovem lá para baixo. Meu irmão, não fica aqui na superfície não. Talvez aqui não tenha nem solução. Vamos descer para as profundezas e ver o que é de fato que importa na interação entre fé e ciência. E o que é que tem lá embaixo do iceberg? Que não são polêmicas. Na minha opinião, uma boa teologia da ciência. É aí que a igreja tem que investir, esse é o alvo. Construir, desde a mais tenra idade, desde a sala dos cordeirinhos,
Até na minha igreja tinha rosas de Saron, era das senhoras mais experientes. Desde os cordeirinhos até as rosas de Saron, e a tia Marli foi professora das rosas de Saron, que eu lembro. Né? Construir uma boa teologia da ciência. O que é uma teologia da ciência? É uma forma cristã de enxergar a ciência. Quando a gente usa esse termo teologia da, nós estamos fazendo teologia aplicada, ok? É aquela teologia do trabalho, é como o cristão enxerga o trabalho. Teologia do matrimônio, como o cristão enxerga o matrimônio. Teologia da política, teologia da, tem muitas. A teologia da ciência é a maneira cristã, no nosso caso, reformados, de enxergar a ciência. Esse é o alvo. Tudo bem? Entenderam a analogia do iceberg? Não pairem na superfície, mergulhem. Tá bom, e o que é que tem debaixo d'água? O que compõe uma boa teologia da ciência? O que compõe uma boa teologia da ciência? Hoje e amanhã nós vamos tentar construir elementos de uma boa teologia da ciência. O que eu vou falar hoje e amanhã, então, não tem nada de polêmico, de Big Bang, nem de evolução. Eu quero justamente sair da superfície e ir para aquilo que é fundamental e comum para toda a cristandade, que é uma boa teologia da ciência. Para isso, hoje eu vou usar 3 analogias. Pinturas, livros e sacerdotes. Tudo bem? Pinturas numa tela, livros e sacerdotes. Vamos para a primeira, então, que compõe uma boa teologia da ciência. Como pinturas, eu quero dizer que a criação é como uma obra grandiosa do Deus poderoso. Tem um monte de coisa nessa frase. Primeiro, há uma criação. Uma criação é criada por alguém, não nasce sozinha. Segundo, é uma obra, há um trabalho, há uma intenção imposta sobre ela. Terceiro, é uma obra grandiosa, não é uma obra qualquer que qualquer um faria. Ela mostra grandiosidade do autor. E esse autor, ele é divino. É assim que Romanos nos ensina que as coisas criadas conseguem nos mostrar que há um Deus divino e eternamente poderoso. A obra de Deus na criação é como uma pintura, na nossa analogia, que revela alguma coisa do seu autor. A obra-prima de Leonardo da Vinci. Gente, eu não sou um crítico de arte, então eu não sei apreciar a Mona Lisa como um crítico de arte faria, mas dizem os bons críticos de arte que ela é magnífica e que ela revela a genialidade do pintor. E aí você vai lá nos impressionistas em Monet, você vê a obra de arte revela uma genialidade, uma grandiosidade do pintor. A criação é como uma obra pintada. Ela é maravilhosa. Ela nos desperta para o maravilhamento. Na mesma analogia, como você vê uma pintura maravilhosa e entende o que está sendo pintado ali, você se deslumbra com aquela pintura e vê a grandiosidade do autor no quadro. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos a grandiosidade do autor, porque ela é maravilhosa. Não desprezem esse termo, o maravilhamento. Ficar maravilhado com alguma coisa é uma coisa que só os seres humanos conseguem. A gente fica maravilhado com muitas coisas no nosso dia a dia. Seja o choro, o primeiro choro do nosso filho. A hora que nasce, você fica maravilhado com o choro. Passado uns dias você não aguenta mais, mas ele é maravilhoso em algum momento, não é? A obra de Deus na criação nos gera um sentimento de admiração. A obra de Deus nos traz um sentimento de espanto. Já ficou espantado alguma vez com a obra de Deus na natureza? Como que tem tanto veneno numa gotinha dessa cobra? Veneno. Isso é espantoso. Como que um escorpião espantoso? Deslumbramento. A gente fica de queixo caído. A obra de Deus nos traz a ideia de encanto, né? Aquela experiência de quase sair do corpo, de chegar, ver um pôr do sol maravilhoso e ficar encantado com aquilo.
Mas além de ser maravilhosa, a criação de Deus, ela também é inteligível. Já parou para pensar? Você consegue entender. Se Deus tivesse feito um mundo que não fosse inteligível, ninguém conseguiria entender o seu funcionamento. Mas Deus fez um mundo inteligível, faz sentido, é capaz de ser entendido. Isso é maravilhoso, essa é a base da ciência, o mundo ser inteligível. E quer saber mais? Deus fez um mundo inteligível e fez você inteligente, capaz de apreciar o funcionamento do mundo que Ele fez. Não adianta Deus ter feito um mundo inteligível e ninguém para entendê-lo. Não, Deus fez um mundo que faz sentido, é possível de ser entendido e fez seres capazes de entendê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos curiosos. Já viu uma criança brincando com a formiga no chão? Até que ela toma uma mordida da formiga, ela é curiosa. O mundo faz sentido, não faz? O mundo não faz sentido? Puxa, se eu faço um experimento em casa, toda vez que eu jogo isso daqui para cima, ele cai. Toda vez que eu jogo para cima, ele cai. Toda vez que eu jogo para cima, eu caio. Opa, eu aprendo alguma coisa que faz sentido. Ou eu espero que alguma hora eu vou jogar para cima e ele vai subir. Não, fez sentido. Alguma força que a gente chama de gravidade que atua no mundo, faz sentido. E quer saber mais? Faz sentido sempre. A obra de Deus, ela é consistente. Se as leis da natureza mudassem toda hora, você não conseguiria entender nada. Mas as leis que Deus criou no mundo natural, você consegue entender e elas não mudam nunca. Deus sustenta daquela forma de modo que você possa fazer ciência. Já pensou se eu fosse no laboratório, fizesse um experimento e desse A? Aí outro dia eu volto, faço o mesmo experimento e dá B. Outro dia eu volto, faço o mesmo experimento e dá C. Eu não entendo nada. Mas o mundo é consistente. Quando a gente experimenta, a gente descobre, e essa descoberta experimental nos ensina do funcionamento do mundo natural. Gente, isso é fazer ciência. Todas essas coisas são a base para a gente poder fazer ciência. E aí vem a primeira definição que você tem que ensinar para as crianças. O que é fazer ciência? Não é explodir o laboratório com reação química na escola. Ciência é qualquer empreendimento humano para se entender como o mundo natural funciona. Quem é que faz ciência? Deus faz ciência? Não, ele não precisa fazer ciência. Ele sabe como o mundo dele funciona. Nós, seres humanos, é que precisamos gastar um esforço, né, entendendo como que o mundo de Deus funciona. Agora, tem uma pegadinha aí. Fazer ciência é um empreendimento que nós fazemos para entender como o mundo natural funciona. As coisas naturais. A ciência, ela é limitada na sua ação no domínio do mundo natural. Ciência não tem condições de falar nada além do mundo natural. Ela está dizendo que só existe o mundo natural? Não. Eu estou dizendo que a ciência é a ferramenta que Deus nos deu para entender como o mundo natural funciona. Mas isso não quer dizer que não haja um mundo sobrenatural. Só que a ciência não consegue sondá-lo, experimentá-lo. Não dá para fazer experimento científico com a alma. Não dá para fazer experimento científico com a fé. Não dá para medir cientificamente a oração. Essas coisas não fazem parte do mundo científico. Quer dizer que elas não existem? Não. Só quer dizer que a ciência não é o caminho para você descobri-las nem entendê-las. Porém, no funcionamento do mundo natural, a ciência é um bom mecanismo para você entender como ele funciona. Por que a chuva molha? Por que a água cai do céu? Por que a água evapora? Tudo isso faz parte da nossa compreensão do mundo natural. E a gente aprende isso a partir da investigação do mundo natural. Beleza? Joia. Agora, a Bíblia também nos ensina, lá no Salmo 111, 2, que grandes são as obras do Senhor e dignas de estudo para quem as ama. Deus faz obras maravilhosas, grandiosas,
E elas são dignas de serem estudadas, investigadas. Vale a pena estudar o mundo que Ele fez. E quem é que estuda o mundo que Deus fez? Aquele que ama as obras do Senhor e também ama o próprio autor. Crente, você pode fazer ciência, estudar como que o mundo funciona, porque as obras são de Deus, mas você vai ter grande prazer e amor em estudar como elas funcionam. Para terminar essa analogia, a ciência, meus irmãos, nos aproximam da obra da criação de Deus de um modo muito especial. Não é só pelo conhecimento, é também pelo maravilhamento. Cada vez que você chegar à beira de um precipício e olhar o pôr do sol, já foram num canyon, Chapada dos Guimarães, por exemplo? Aqui em Itirapina, né? Tem cenas lindas, bonitas, vai lá ver isso. E aí você chega àquela hora que você fala, é só Deus para ter feito um negócio desse, não é? É uma expressão de maravilhamento. E assim como o maravilhamento com uma obra de arte nos aponta para a genialidade do artista, a obra da criação nos direciona ao seu próprio Criador. É como se a ciência, desvelasse, tirasse o véu de cima de uma obra de Deus. É como se alguma coisa, alguma verdade de Deus estivesse ali escondida. E a hora que você faz ciência, você descobre, você aprende. É como se você estivesse tirando o véu, desvelando uma verdade de Deus que já estava lá. Isso traz um senso de maravilhamento enorme para o cientista. Então, olha só, é como se nós tivéssemos, e todo cientista tem grande prazer em fazer ciência, mas cientista cristão sente que ao fazer ciência é como se nós estivéssemos pensando os pensamentos de Deus após Ele. Eu estou descobrindo uma coisa que Deus já pensou, e eu estou pensando na mente de Deus como Ele fez aquilo. Isso é maravilhoso demais para o cientista. Quem falou esse termo foi um cientista cristão chamado Kepler. Já ouviu falar de Johannes Kepler? Astrônomo, século XVI. Olha o que o Kepler falava. Eu estava meramente pensando os pensamentos de Deus após ele, uma vez que nós, astrônomos, somos sacerdotes do Deus Supremo em relação ao livro da natureza. É bom para nós pensarmos não na glória de nossas mentes, mas, acima de tudo, na glória de Deus. Então o cientista está falando assim, é como se eu estivesse pensando os pensamentos de Deus após ele, porque nós cientistas somos sacerdotes de Deus na leitura do livro das suas obras. Pegou? 2 termos aí? Sacerdotes na leitura. E eu quero agora então usar essa metáfora do Kepler para a gente trabalhar com mais 2 conceitos importantes da teologia da ciência. Mas o primeiro é que o maravilhamento nos aponta para a grandiosidade do autor. Não tem ciência feita que descubra verdades que nos esconda o autor. Ao contrário, ela nos revela o autor. Ok? Toda verdade é verdade de Deus. Essa é uma máxima reformada. Toda verdade descoberta pelo crente ou pelo ateu pertence a Deus. Fazer ciência descobre verdades de Deus. Mas eu creio que nós devemos ser bons leitores e bons sacerdotes nessa analogia do Kepler. Então, vamos para a minha outra analogia, a analogia dos 2 livros da revelação de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar dessa ilustração na escola dominical, mas ela está bem cristalizada lá na Confissão Belga. Lembra da Confissão Belga? Um dos documentos da Reforma Protestante. A Confissão Belga de 1561 sintetizou assim: nós conhecemos a Deus por 2 meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra,
isto é, tanto quanto nos é necessário nessa vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Gente, esse texto é lindo. Está falando que o entendimento do cristão é que a gente conhece as verdades de Deus através de dois tipos de revelação. A revelação através das suas obras e a revelação através da sua palavra. Lembra da escola dominical? Talvez você tenha aprendido que Deus é o autor de 2 livros, usando essa analogia. O primeiro livro é o que a gente chama de revelação geral. O livro das obras de Deus no mundo natural, ou o livro do cosmos. Mas Deus escreveu também um segundo livro, o livro da sua palavra, que a gente chama de revelação especial. Especial por quê? Porque ela tem uma finalidade especialíssima, exclusiva, que é salvar os que estão se perdendo. A palavra salva, é ela que apresenta Cristo, e Jesus Cristo é a palavra, ele é a palavra encarnada. Então a revelação especial salva, mas a revelação geral também aponta ou revela verdades de Deus, verdades que Deus revela através das suas obras. Olha lá, por exemplo, o que é que a revelação especial, ou seja, a Bíblia, está dizendo do mundo natural. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. As coisas criadas mostram alguma coisa de Deus, revelam alguma verdade do ser de Deus. Elas revelam tudo de Deus? Não, mas revelam suficientemente que há um ser divino e eternamente poderoso. Isso revela. Aí Romanos 1:20 vai um pouco além e fala, de modo que quem não percebe isso está sem desculpa, é indesculpável, não é? Olha outro texto clássico que fala sobre as obras de Deus na natureza. Eu grifei aí em vermelho as palavras que falam sobre proclamação, sobre declaração. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. É o Salmo 19, de 1 a 4. A obra de Deus está proclamando, sem palavras ela diz que Deus é o seu autor. Então a Bíblia nos ensina que o mundo natural revela verdades de Deus. É uma das suas fontes de revelação. E aí nós somos quem nessa jogada? Nós não somos os autores desses livros. Nós somos os leitores. Tudo que a gente faz está nessa caixinha amarela, que eu chamo da caixinha do empreendimento humano. É aqui que a gente lê os 2 livros. Deus nos dá as 2 revelações, mas a gente precisa lê-las. Quando a gente se debruça sobre a revelação especial, a gente, usando interpretação humana, está fazendo leitura teológica. Quando a gente se debruça sobre a revelação geral, a natureza, nós estamos usando interpretação humana para fazer leitura científica. Mas as 2 leituras são empreendimentos humanos. Gente, tem muita coisa importante aí. Nem sempre nós vamos ler adequadamente. Nós somos leitores limitados, a gente não sabe ler direito. A gente ainda tem pecado no coração. E aí nós vamos ler um livro, ler um outro livro, e a gente não vai entender tudo deles. E Deus também nos fez para ler esses livros gradualmente, e a leitura vai se ajustando com o passar do tempo. E além disso, a gente não lê esses livros sozinhos. A gente faz teologia enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. O que não foi a reforma protestante, senão uma correção na leitura teológica. Então a nossa teologia ela precisa de ajustes de vez em quando. Opa, perdi. Ela precisa de ajustes de vez em quando, e a gente faz ajustes teológicos. E a nossa leitura científica, ela acerta sempre? Não. Pega a física da época de Newton.
Depois você pega a física da época de Einstein, por exemplo. Pô, ali tem algum ajuste de interpretação humana na nossa compreensão da física do mundo. A ciência também é um empreendimento dinâmico que a gente aprende a ler. Agora, tudo que a gente faz aqui embaixo está na caixa do empreendimento humano. E pode ser que as coisas aqui embaixo, às vezes, discordem. A sua leitura da revelação geral, às vezes, pode te dar uma interpretação diferente da sua leitura da revelação especial. E aí o que o crente faz? Arranca os cabelos, joga a Bíblia fora? Ou amaldiçoa a ciência? Ou fala, tá vendo? Preciso abandonar a igreja porque eu achei uma discordância nesse ponto aqui, ó. Olha esse versículo da Bíblia que ele está falando, como é que pode, não dá certo, ó, joga fora a sua Bíblia. Ou então, sai da igreja. Ou, quem fica do outro lado? Não, joga fora a ciência não serve para nada, o que vale é a minha interpretação da Bíblia. Calma lá. Se as coisas discordarem no nível do leitor, você, crente, fica tranquilo, porque no nível do autor, nada pode discordar. Ele é o autor das duas verdades, e Deus não mente. Toda a verdade dele é a verdade dele, que é a verdade pura. Não tem como ele estar em contradição no nível do autor. A contradição está no nível dos leitores. A gente é que não sabe ler direito ainda. Então fica sossegado. Não significa que você vai ter dúvidas sanadas todos os dias e você vai morrer sem dúvida nenhuma. Não. Mas significa que você pode descansar na dúvida. Porque o crente, ele não tem a sua fé fortalecida quando ele não tem dúvidas, ou quando ele tem todas as certezas possíveis. Pelo contrário, é na dúvida que a gente entrega na dependência daquele que sustenta a nossa fé. Então descansa, meu irmão. Vai fazer boa ciência no esforço de ler sempre o melhor possível o livro da revelação de Deus. E vai fazer boa teologia, para você entender a leitura do livro da revelação especial. Mas se houver conflito, descansa. Na paz. Na paz. Entenderam a analogia dos dois livros? Então nós temos que ser bons leitores dos dois livros. Vai fazer boa ciência investigando a natureza, vai fazer boa teologia. E quer saber? Você não tem o direito de escolher um dos dois livros. Deus não nos dá esse direito. Ele revela suas verdades através dos dois livros. Você não pode falar assim, eu só leio a revelação especial. E eu não quero saber nada de verdade de Deus que vem do mundo natural. Não pode. Deus nos deu os dois livros para todos. E você não pode ir por outro lado e falar, essa Bíblia aí só tem lorota, só tem mentira, eu só acredito na ciência. Não. Tem verdades de Deus e verdades que salvam especialmente, de forma especial. Então, olha só, para terminar essa analogia, os dois livros são do mesmo autor, e nós fomos feitos e chamados para ler os dois. Nós não podemos ignorar um deles. Às vezes a tendência é ignorar um, às vezes é ignorar outro. Mas você tem que levar a sério os dois. Não estou dizendo que você vai dar conta de ler os dois, ao mesmo tempo e com a mesma profundidade. Não dá tempo. Você tem que confiar no corpo. Tem que confiar no processo. Você não vai fazer seminário, nem teologia, nem pós-graduação lá no Andrew Jumper para se tornar um teólogo especialista. Não vai. Nem todo mundo vai. Alguns vão. Você também não vai fazer doutorado e vai se tornar um cientista. Não espere que todo mundo seja cientista e teólogo ao mesmo tempo. Não é isso. Mas, enquanto corpo, nós precisamos de bons cientistas e de bons teólogos. E eles precisam conversar. Joia? Vamos para a minha última analogia? Quando o professor fica usando muito slide assim, a turma cansa, não é? Meu pai me contou uma piada que um dia um diácono na igreja, o pastor estava falando, falou assim, diácono, acorda o irmão ali que está dormindo, ó. Aí o diácono falou, eu não, pastor, você que fez ele dormir? Né? Então, olha lá, terceira analogia, sacerdotes, cientistas. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo lembra a historinha dos sacerdotes na Bíblia. Sacerdotes lideravam o povo de Deus na adoração cultica, ou no ofício cultico, não é? Eles também tinham contato com as verdades de Deus nas Escrituras, e eles instruíam o povo.
Quantas passagens a gente vê no Velho Testamento, por exemplo, até aquelas da descoberta do livro, né? Sacerdotes eram levados, então, a mostrar o arrependimento do povo e a ler os livros e a ensinar. Nem todos do povo eram chamados para serem sacerdotes. Era todo mundo do povo que era sacerdote? Lógico, todo crente tem um pouco de sacerdócio em si, não é? Os ofícios de Cristo, mas sacerdote, levita ali mesmo, não eram todos. Era uma linhagem de família no povo de Deus. Mas o povo precisava dos sacerdotes para a sua instrução e para adorar corretamente. Os sacerdotes prestavam um serviço ao povo e a Deus quando eles funcionavam como sacerdotes. O povo precisava dos sacerdotes. Ora, na minha analogia aqui, os cientistas têm contato em primeira mão com as verdades de Deus desveladas através da ciência. Ele atua como um tipo de sacerdote diante do povo. É você que vai lá no laboratório da Unesp fazer o teste na bancada para descobrir? Não é. Tem alguém que faz isso, não tem? Essa pessoa é um sacerdote, na minha analogia aqui. Ela te representa diante do empreendimento científico. Ela descobre por você. E ela te instrui. Nem todo mundo do povo de Deus é chamado ou vocacionado para ser cientista. Se o sacerdote cientista não fizer a sua parte, quem que vai fazer? Aqueles que são chamados para serem cientistas, se eles não desvelarem verdades de Deus na ciência ou no funcionamento do mundo natural, quem que vai fazer isso? O povo precisa desse ofício para a sua instrução, e nós precisamos de irmãos chamados e capacitados para lerem o livro da revelação geral de Deus, no que eu chamo de uma representação de cima para baixo, ou seja, eles representam as verdades de Deus recém-desveladas e instruem o povo. Lembra daquele hino tradicional? Há trabalho certo para ti cristão, que demanda toda tua devoção, não é? Quem que vai fazer se não for por ti? Não era assim que o hino falava? Gente, tem crente, irmão teu, irmão meu, que é cientista, e ele está desvelando verdades de Deus em nosso nome. Verdades que Deus escolheu nos revelar através do laboratório dele, do doutorado dela, da pesquisa dela. Entenderam a ideia? E quando eles descobrem isso, instruem o povo de Deus, eles são um tipo de sacerdote, representando a verdade de Deus diante do povo. Agora, há uma representação também no sentido contrário. O sacerdote cientista representa o povo diante de Deus, num movimento de baixo para cima. Quem que entrava no santo lugar, uma vez por ano, e representava o povo diante de Deus? Quem que representava o povo, escolhendo os animais e fazendo os holocaustos? Quem representava o povo diante de Deus? Os sacerdotes. Quando um cientista descobre alguma verdade de Deus na natureza, ao fazer ciência diante da face de Deus, o sacerdote cientista oferece o seu ofício como um tributo de louvor ao Criador em nome do povo. Quando um cientista publica um paper, um artigo numa revista internacional, e ele fala, está vendo o que eu descobri? É como se o povo inteiro tivesse representado por ele, dando glórias a Deus pela sua obra. Porque você não vai ter condição de fazer isso, eu não vou ter condição de fazer isso em outras áreas que eu não entendo, mas alguém faz por mim como um sacerdote que me representa diante de Deus. Entenderam a ideia? Como isso é poderoso? Gente, a gente faz isso de maneira muito natural quando o assunto é teologia, não faz? Todo mundo aqui estuda teologia? Não. Eu confio na pessoa do reverendo Célio aqui, que estudou, que vai pregar e vai representar a palavra de Deus para a nossa instrução. E a gente, enquanto corpo, vai dar glórias a Deus por isso. A mesma coisa no outro livro. Nós precisamos de cientistas sacerdotes. Nem todos do povo são chamados para investigar os detalhes do funcionamento da criação,
Mas o sacerdote cientista representa o povo nesse tributo de louvor de um modo muito especial. Ele expressa o seu maravilhamento em nome do povo. Você talvez não vá ficar maravilhado com as coisas que maravilham um cientista no laboratório. Talvez você vai falar, eca, credo, Deus me livre. Eu não posso nem ver uma gota de sangue, não é? Mas o cientista vai ficar maravilhado com algumas coisas que você não quer nem ver. E esse maravilhamento te representa. Você já viu um biólogo maravilhado com o funcionamento de uma célula? Tem gente aqui que trabalha com célula, que faz biologia? Não? Já viu um biólogo maravilhado? Gente, olha como isso funciona, olha que maravilha, só não entendo nada de citologia, mas ele fala, isso é maravilhoso. Você já viu um psicólogo admirado com a complexidade da mente humana? Tem psicólogos aqui? Tem? Eu não entendo como que funciona, mas um psicólogo fala, gente, isso aqui é maravilhosa, a complexidade da mente humana, como que isso funciona. Você já viu um matemático deslumbrado com a elegância de uma equação? Tem matemáticos aqui? Às vezes você olha para uma equação que meus filhos se arrepiam, e eu falo, isso aqui é lindo, não é? Não é tão elegante, tem poucos termos, sabe? É tão balanceada, tem uma beleza naquilo. É um maravilhamento com o funcionamento do mundo natural. Não importa, você vai achar coisas maravilhosas e outras não, mas nos representando diante da criação de Deus e diante dele no trono, há sacerdotes cientistas. Em cada descoberta, cada um desses sacerdotes oferece, em nome do seu povo, tributos de louvor a Deus pela sua criação. Esse cientista aí é o Francis Collins, que é um irmão nosso na fé, servo de Cristo, que é o maior cientista americano da área de genoma e que liderou o projeto Genoma Humano, né, nos Estados Unidos. Um irmão teu na fé, você encontra ele cantando hinos de louvor no YouTube, por exemplo, e ele nos representa dando glórias a Deus nessa área. Então, meus irmãos, eu creio que nós devemos ser bons sacerdotes, cientistas. Talvez você não tenha sido chamado para ser um cientista, mas talvez o jovem da tua mocidade ou da tua UPA tenham essa vocação. Valorize os cientistas cristãos. Eles foram chamados para servir a Deus e ao seu povo. Talvez você seja um, talvez você tenha um futuro prêmio Nobel na tua UPA, que precisa entender que ele não é um cara que mexe com essas coisas de ciência e vai ter a sua fé enfraquecida. Pelo contrário, ele é um sacerdote que presta um serviço de adoração a Deus ao interpretar as verdades de Deus do mundo da natureza. Agora, para terminar, nós estamos sozinhos nesse sacerdócio? Não, calma lá. Tem um monte de cientista cristão. Só que às vezes a gente não enxerga onde eles estão. Eu falo que a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência é a maior reunião de crente nerd do Brasil. Se é crente e é nerd, está lá. Né? Talvez eu não sei quantos nerds tem aqui nessa igreja, mas às vezes eles são muito tímidos, ficam quietinhos, escondidos, nem comentam aquilo que eles fazem. Mas eles adorariam encontrar outros cristãos, cientistas, que tivessem o mesmo amor pelas obras de Deus, porque são obras do Criador. Então, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o pré-requisito é ser cristão, não ser cientista. Junta gente que gosta de ciência, mas que antes disso reconhece o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Você pode se encontrar com essa turma. Você pode participar da associação ou até ajudar a associação ou talvez indicá-la para alguém da tua igreja que precisa ser pastoreado nessa área. Uma das ações, eu vou mostrar 4 aqui que você pode fazer, é participar do Dia Nacional dos Cristãos na Ciência. A gente organiza uma vez por ano, no primeiro sábado de agosto, um esforço em todas as igrejas do Brasil que toparam participar, que é tipo um dia para falar de ciência na igreja. Tem igreja que faz feira de ciências, tem igreja que faz experimentos no... Nem sabia que existia. Faz experimento no estacionamento, tem igreja que traz escola para visitar, tem um monte de coisa. Pode fazer em qualquer formato. Se vocês quiserem participar do Dia dos Cristãos na Ciência aqui nessa igreja, só procurar informações no site da ABC2 e vão receber todo o apoio, até com material, para poder desenvolver esse tipo de ministério.
Quem sabe você vai acender a chama de alguém que está precisando de um empurrãozinho para se tornar um cientista cristão. Segunda ação. A ABC2 completa 10 anos esse ano. É um ano de festa. E a cada 2 anos a gente faz uma conferência nacional. E esse ano a conferência nacional vai ser em São Paulo, na Igreja Batista da Liberdade, dos dias 19 a 21 de novembro. Então, se vocês quiserem participar, daqui a pouco as inscrições estão abertas na internet. Acompanhem aí o movimento e venham se juntar a outros crentes nerds lá em São Paulo, em novembro. Terceira ação, para você que tem crianças, ou netos, filhos, nós lançamos um super livro no final do ano passado, focado nas crianças, e o tema é maravilhamento. A ABC2 tem mais ou menos uns 40 livros publicados em várias áreas do conhecimento, mas esse é o primeiro livro para crianças. E a ideia é mostrar para as crianças como que a gente se maravilha com as obras de Deus. É um livraço daqueles de capa dura, todo ilustrado, a criança lê, vai virando o livro, lê do começo para o fim, do fim para o começo. Ele tem um livro de atividades que vem junto para você fazer experimento, tirar dúvidas, rabiscar. É um baita de um presente, eu recomendo demais. Quem é pai, mãe, filho, quer dar de presente no final do ano, vale a pena dar uma olhada lá na loja da ABC2. Ok? E por último, uma outra forma de você participar é esse material que chama Chamados para Conhecer. É uma revista de escola dominical. Quer fazer um grupo de mocidade, uma sala de escola dominical, quer estudar sobre as obras de Deus no mundo natural, ou seja, quer construir uma boa teologia da ciência, são 9 aulas, 9 módulos. Ali está o conteúdo que vai desde Deus e a origem do conhecimento, até ciências para a glória de Deus. Não tem nada de ponta de iceberg. Não é ficar tratando de polêmicas e debates dentro da igreja, não. É o cerne, aquilo que nos aproxima de uma boa ciência diante da face de Deus. Materialzaço para a escola dominical, tipo revistinha que a gente está acostumado. Cada aula dessa pode facilmente se desdobrar em 2 aulas, se você quiser colocar mais ilustrações e mais discussões na sala de aula, mas é um material muito bom, feito em parceria com um grupo chamado Efeito Prisma, talvez vocês os conheçam. E esse material está pronto, ele só não está impresso ainda. Se você quiser ajudar, saiu meio zoado ali, mas se você quiser ajudar a ABC2 a produzir os Chamados para Conhecer, eu deixo aqui o QR Code e a chave Pix. O que importa é contato@cristãosnaciencia.org.br. Você pode fazer qualquer doação. Eu vou pedir que se você fizer, você coloque o código de 11 centavos na doação. Lembra? A gente faz isso nas igrejas toda hora para arrecadações. Tudo que entrar na conta com 11 centavos, a gente sabe que é direcionado para a impressão do Chamados para Conhecer. Nossa ideia é conseguir imprimir esse material ainda nesse ano, para ele estar disponível para as escolas dominical já no ano que vem. Então, esse segundo semestre vai ser de impressão. Se você quiser contribuir, eu agradeço demais, é uma forma de você ajudar a ABC2. Tá bom? Para terminar, meus irmãos, quem quiser conhecer mais, visite o nosso site, Cristãos na Ciência, pode nos seguir no Instagram, venha conhecer outros crentes nerds e recomendem a ABC2 para aqueles que vocês acham que podem se beneficiar dessa conversa na mesa da cozinha. E que Deus nos abençoe, lembrando sempre que a gente não deve habitar nas partes aéreas do iceberg. Nós somos maravilhados pelas obras do Senhor. Isso nos leva para baixo, como bons leitores da revelação geral e como os bons sacerdotes cientistas. Todos nós podemos admirar as obras da criação de Deus e render louvores à glória e poder. Mas alguns irmãos serão chamados para serem cientistas diante da face de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Se tivermos tempo, não sei, pastor, eu fico à disposição para tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Mas se vocês tiverem interesse de conhecer mais, fico à disposição para a gente conversar hoje e amanhã. E mais uma vez, obrigado pelo convite e pela atenção. Não, pois é. Uau. Eu queria fazer uma pergunta para você.
a Arca de Noé. Eu sou engenheiro naval, de barco eu entendo, hein? Vai falar de arca. Que coisa boa, né, meus irmãos? Tem uma erudição, o casamento entre erudição e piedade é uma coisa maravilhosa. Não sei se alguém gostaria de fazer. Amanhã, o Dr. Gustavo estará falando também na Escola Dominical, que privilégio, né? Eu gostei muito dessas revistas. Não sai esse ano, talvez, possível? Se a gente conseguir arrecadar a quantidade para imprimir, Tá. o lote... Se a gente comprar umas 100 revistas aqui, dá para... Ajuda bem? Tá bom, vamos pensar. Alguma pergunta? Gostaria? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Gustavo nessa área? Estou brincando. Sim. Eu trouxe um dos 40 livros da BC2, esse aqui é na área de psicologia. Tem psicólogos na igreja? Fiquem de pé. Se houver psicólogos, levantem todos. Pode, estudantes de psicologia, claro. Estudantes aí, ó. 3 psicólogos na igreja, é isso? Tem 3, muito bem. Eu quero saber qual dos 3 psicólogos faz aniversário mais próximo do dia de hoje. 18 de janeiro. Não ouvi? 2 de janeiro. Alguém está mais próximo? 22 de janeiro. 22 de janeiro, está mais próximo. Março, aí, então parabéns, ganhou. Pronto. Amanhã tem outro livro, não é da área de psicologia. Amanhã vai ser sorteado uma Bíblia. Pois não, presbítero Elias. Boa pergunta. Ótimo. A cabeça do cristão ativo, porque eu já conheci vários cristãos que nasceram e foi criado na igreja nos 16, 17, 18 anos, não boa, né? É interessante, assim, 3 de 5 abandonam a igreja. Nem todos abandonam a fé. Ainda tem uma estatística dentro desses 3 de 5, quantos que às vezes retornam à igreja depois, né? Quantos abandonaram a fé definitivamente. Quando eu digo na transição para a vida universitária ou para a vida adulta, a pesquisa também não consegue colocar na universidade uma razão para o abandono. Mas há, por exemplo, um momento de grandes conflitos intelectuais ao entrarem na universidade. Na minha experiência, em outras pesquisas que eu andei desenvolvendo, eu tenho notado que não é um problema intelectual o abandono da fé no contato com a universidade. Aqueles jovens que abandonam a fé por entrarem na universidade, geralmente o fazem por um problema de comportamento e de companhias, ou seja, de costumes. Ok? Não por uma crise de fé intelectual ou ideológica. Ou seja, em outras palavras, quando a nossa fé está enraizada no coração, não é um vento intelectual que vai derrubar a fé do crente. A nossa fé suporta, e o próprio Cristo nos dá o respaldo para isso, qualquer vento de doutrina intelectual em qualquer tempo. Agora, quando a fé não tem uma raiz no coração que muda a vida e que nos preserva de sermos servos de Cristo diante do mundo e nos tornarmos como o mundo, por exemplo, aí há uma corrupção do nosso próprio coração. Então, aqueles jovens que abandonam a fé ao entrarem na universidade, na minha experiência, o fazem muito mais por moralidade, por amizades, por afetos, por costumes, do que por um problema intelectual. Ok? Em outras palavras, eu não sou um defensor do abandono da universidade pelo cristão. Pelo contrário, eu acho que esse é um território que o cristão tem que se preparar adequadamente para ocupar e dar testemunho fiel na universidade, pública brasileira, inclusive. Okay? Se você quiser saber um pouquinho mais do que eu penso nesse assunto, eu publiquei um artigo na revista Ultimato desse mês, está lá no site da Ultimato, e tem 3 artigos em série que vão sair a partir desse mês só sobre esse assunto, fé e universidade.
A irmã perguntou se eu tenho visto na USP mais alunos se identificando como cristãos. Tenho sim. Tem mais cristãos entrando na universidade. Os ministérios universitários de cristãos, ABU, CRU, né, e Faculty Commons, têm ganhado força e tem mais gente aparecendo. Os cristãos estão saindo mais das suas tocas, né? E eu tenho recebido mais alunos cristãos no meu gabinete. Às vezes, meu gabinete fica lá no corredor na USP, né? Às vezes bate na porta lá um aluno. Professor, posso conversar um pouquinho? Depois não. Fala, sobre o curso? Não te conheço, nem vejo se você é do meu curso. Não, não é sobre o curso, não. É que eu descobri que o senhor é crente, eu queria conversar com alguém crente na universidade. Aí vira gabinete pastoral. Vamos conversar. Às vezes tem problema com a namorada, né, com o pai, com o curso, às vezes tem questões ontológicas da interação entre fé e ciência. Mas eu acho que crentes estão encontrando mais crentes em um ambiente mais adequado. Não estou dizendo que as pressões intelectuais do mundo secular estejam diminuindo, não. Mas eles estão com mais identidade e com mais coesão de corpo. Crente não anda sozinho. Ovelha que anda sozinha se perde. Crente anda em bando. E é importante, quando a gente vai para a universidade, manda os nossos filhos para a universidade, a gente dê para eles, primeiro, uma vacina no coração. Vivam uma fé genuína e conheça a Cristo. Segundo, vai andar com outros crentes na universidade. Vai descobrir sua turma. Vai descobrir crentes nerds. E vai andar com eles. Porque essa corrupção do coração pela moralidade, ou falta de moralidade dos costumes e das amizades, ela acontece na universidade, mas ela acontecerá em qualquer outro ambiente de trabalho, de qualquer outro relacionamento, né? Por que a universidade é um momento muito sutil, não sutil, mas ímpar na vida do jovem? Porque ele está sofrendo um bombardeio de ideias, ele está conhecendo um mundo que ele não conhecia antes, ele está com as suas visões sendo confrontadas e disputadas pelas cosmovisões do mundo. É por isso que é um momento tão importante, mas não significa que a fé perde para a ideologia ou a fé perde pela intelectualidade do mundo, não. A própria história já mostrou que a nossa fé é testada e aprovada não pela intelectualidade de quem a carrega, mas pelos méritos da cruz de Cristo. E que o mundo inteiro vai lutar contra isso até o final. Exato, Aqui há um eixo privilegiado, sem dúvida. Um eixo de muita fé reformada, muita igreja, não é? Principalmente o presbiterianismo, nessa rota aqui, né, de Brotas, de Rio Claro, de São Carlos, muita igreja boa nessa região, muitas universidades boas. A gente tem que fortalecer os ministérios universitários. Na minha opinião, pastor, uma outra coisa que a gente está lançando na BC2, para o ano que vem, se Deus quiser, é um ministério de capelania universitária. Como que a gente treina os nossos pastores e os ministérios das igrejas, aonde há grandes centros universitários, para serem boas igrejas que pastoreiam universitários? É importante ter um ministério específico para isso. Mais alguém? Então, devolvo a palavra ao pastor. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Que alegria, né? Que coisa boa. Doutor Gustavo, muita gratidão ao coração pela sua exposição, pela sua palavra. E amanhã nós convidamos a todos a continuarmos aqui o nosso bate-papo nesse assunto de fé e ciência. 9h da manhã, mesmo que esteja frio. Se tiver frio amanhã, eu vou ficar com a lista ali na porta, hein? Vamos ficar em pé, meus queridos irmãos, e ter uma palavra, né? O pastor Idalmar, por favor, querido, vem aqui à frente fazer uma oração por nós. E palavra de gratidão pela vida do Dr. Gustavo, sua família. E depois da oração nós convidamos também toda a igreja, nós teremos um momento social, né? Um momento de comunhão, um cafezinho, é só um cafezinho, viu? Um cafezinho aqui à lateral, né? Amado Deus, Pai Celeste, agradecemos por esse conhecimento de hoje, entender que há pessoas capacitadas para fazer esse diálogo, Pai, com a academia, com a ciência, e entendemos que tanto uma como outra, Pai, nós percebemos as duas revelações que mostram a Tua glória, que nós como cristãos podemos
possamos entender isso de maneira mais profunda também. Ó Pai, abençoe amanhã também as palestras, abençoe o ministério do doutor, ó Deus, e também ali no seu local de trabalho na USP. Que mais irmãos crentes possam se achegar e se unir, ó Pai, já que esse é o seu objetivo. Nos despede, ó Pai, em paz nessa noite, nos prepara para o dia de amanhã, o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós convidamos aí a tomarmos um café lateral aqui e a termos um momento com o Dr. Gustavo também, um momento de interação, né? Vamos lá?